Me apresentando, meu nome está aí, Fabiano Miranda, 33 anos de construção civil, 4 anos de Portugal, 7 países dentro desses 4 anos, um projeto de formação e qualificação de pessoal, independente do país que seja, desde que fale português, a gente consegue, né, qualificar esse profissional e colocá-lo ele ativo no mercado europeu. Agora, tudo dentro da forma legal. Aqui não tem pulo de gato, aqui não tem jeitinho, nada fora dos parâmetros legais da União Europeia e do Serviço Estrangeiro de Fronteira nos obriga. Temos o Cauê Lima como um dos advogados, né, responsável do grupo dele, com mais outros advogados, não é apenas ele tem um grupo, né, por trás. Né, tem o José Carlos, que é você o responsável pela área de TI, né, o aluno vocês já devem conhecer, que é o proprietário da Escola Plaque. Estamos todos aqui juntando forças para que a gente possa trazer para vocês o caminho mais correto, se não vou dizer o mais curto, mas o mais correto para que vocês alcancem os objetivos de vocês. Se são formados ou se vão se formar, serem inseridos no mercado de trabalho, levar o sustento para a família de vocês e com uma perspectiva de crescimento. Não vai começar a trabalhar com gesso e vai morrer trabalhando com gesso, não. Já trazer empreendedorismo, trazer iniciativa de investimento para fazer o dinheiro de vocês crescerem, né, e que lá na frente vocês olhem para trás. Eu quero olhar 10 anos atrás, o que foi da minha vida? A partir do momento que eu conheci o projeto, né, de formação do Fabiano em parceria com N empresas que estavam nessas conexões, né, eu consegui um patamar X na minha vida. Esse é o intuito do projeto. Além de formar, também ajudar as pessoas a saírem da caixa, a pensar fora da caixa. E vou deixar só um número, só para vocês entenderem. Muita gente gosta de falar dos Estados Unidos. Eu não tenho nada contra não ir para os Estados Unidos. Eu só gosto de trabalhar com números. Eu sou extremamente estatístico. Da última pesquisa feita nos Estados Unidos, trabalhadores de lá, né, pessoas que nasceram e são autorizados a trabalhar lá, vão trabalhar por 40 anos. A cada 100 pessoas, 95 delas não vão ter dinheiro muito mal para comprar remédio e alimentação. Vão precisar de ajuda do governo, ajuda de amigos ou de parentes. 95 a cada 100, 95%. 4%, ou seja, 4 pessoas a cada 100 vão estar no 0 a 0. O que ganha só dá para viver, não sobra para passear, nem muito menos com uma emergência. E apenas uma pessoa a cada 100, nos Estados Unidos, o tão famoso sonho americano, vai ter uma vida digna, ou seja, que vai sobrar para poder crescer, investir, comprar, ajudar os filhos na faculdade. Então, se vocês acham que isso é um número, né, digamos que vale a pena correr o risco de ficar fugindo de imigração, né, e ficar mentindo para o governo que vai entrar como motorista e não entrar, e se entrar depois até ser expulso e ficar até 10 anos sem poder pisar lá de novo, né, fica a critério de cada um. Aqui você anda com a cabeça erguida, você é considerado um cidadão português a partir do seu 6º mês de residência legal. Você pode, né, já abrir o processo de cidadania. No futuro, se quiser fazer o seu processo de nacionalidade, tem N formas de você andar de forma tranquila. Aqui tem conexões com os países vizinhos, como eu já falei, tem conexões Espanha, França, Bélgica e Holanda. Né? Eu recebi telefonema ontem para Luxemburgo, cara. Só passei em Luxemburgo uma vez. Eu tenho contatos para a Alemanha também, não está forte ainda, mas está lá, está quietinho, tenho contato lá. Então você não tem que ficar só preso, eu vou para Portugal, vou morrer em Portugal. Não. Portugal é simplesmente o início da tua experiência internacional. Faz como uma pessoa faz uma faculdade por 5 anos. Faça 5 anos de Portugal. Faça sua documentação em Portugal. Depois, se você quiser rodar a Europa fora, se você quiser ir para a América do Norte, você vá. Mas vá documentado. Aproveite esse tempo de formação para aprender uma segunda língua, né, principalmente o inglês britânico, o francês. São línguas muito fortes aqui na Europa. Aí você vai realmente ver que tive um up na minha vida. Profissionalmente, pessoalmente. Cresça como família, o projeto vai dar para ter auxílio, né, com seus filhos na área pedagógica, adaptação na escola, né, na parte de casal, relacionamento interpessoal com pessoas. O projeto é amplo, é para tudo. Eu não estou só preocupado em fazer você ser um profissional, estou preocupado em você ser uma pessoa completa de dentro para fora, para que você exponha tudo que você tem de bom. E quando chegar alguma coisa de ruim, você saiba lidar com essa situação. Porque coisas ruins vão acontecer. Não existe caminho perfeito. Né? A ideia é a composição maior aqui, é o trabalho que é feito com o pessoal, né, com a sua mentoria. A gente aqui está na retaguarda fazendo o apoio da estrutura do trabalho, né, que é desenvolvimento de uma plataforma, onde o pessoal vai conseguir fazer uso, né, dessa mentoria. Então, acho que assim, da nossa parte aqui, é mais mesmo dizer que a gente está aqui nesse apoio e estamos aqui hoje fazendo essa presença e apoiando você nessa live aí para a gente mostrar o serviço, mostrar como é feito esse papel de mentoria
Inclusive, né, é isso, né, deixando a gente aqui como contato de apoio também. Ok. Então vamos, Alan, agora é contigo. Então, pessoal, meu nome é Alan, né? Aí vocês estão vendo aí, Alan é o Plaque, né? Porque é por causa do nosso canal no YouTube e da nossa empresa, né? É o Plaque Drywall. A gente já dá aula aí de drywall, já tem aproximadamente uns 10 anos, formando, não só atuando no mercado da construção civil em geral, mas o foco na área de construção a seco, né? O drywall é o nosso carro forte. Então, a gente já está mais de 10 anos formando a galera aí para o mercado. Já formamos praticamente aí uns 2.000 ou mais alunos para o mercado da construção civil na área de drywall. Agora surgiu essa oportunidade de a gente estar formando essa galera com foco para ir para Portugal. Já temos alunos em Portugal, tem um aluno na França, tem um aluno nos Estados Unidos, e muita gente nos procura exatamente para isso, fazer o curso para ter um destino certo na questão de profissão em outro país, né? No caso, Estados Unidos, Portugal, enfim. Eu vou chegar lá e qual profissão, né? Geralmente a construção civil é o que a galera procura mais, tá? Existem muitas dúvidas e medos, né? É o que a gente já chegou a conversar, da galera que tem falado conosco aí no nosso grupo com essa relação. A questão do local de trabalho, a profissão, as oportunidades de trabalho, a moradia, o rendimento financeiro, enfim, tá? Então, isso aí que a gente vai estar abordando hoje aí. O intuito do projeto é basicamente esse: formar mão de obra capacitada a nível europeu, porque algumas cidades e principalmente países, né, têm uma forma típica de trabalhar, às vezes por falta, né, de acesso a alguns tipos de materiais, né, às vezes por cultura, às vezes é um povo um pouco blindado para novas tecnologias e são um pouco ainda que resistentes à aceitação. Né. Portugal ainda é a forma bem tradicional, similar ao do Brasil, muita pedra de mão, muito beton armado, muito peso. Hoje mesmo fui fazer uma vistoria em 3 obras antes de vir para cá, por isso que vim em cima da hora. Com o engenheiro, falando com ele, falei, mas por que você não faz dessa forma e dessa forma? Ah, eu nem conhecia. Um engenheiro novo, de pouquíssimo tempo de construção civil, e faz o que está no projeto. Não tem aí aquela eficácia de chegar e conversar com a arquitetura, mas vamos criar uma nova forma, vamos criar um novo método, ganhar tempo, economia de dinheiro. E às vezes não é nem um fator só a economia de dinheiro, é mais o fator tempo de execução da obra, consequentemente, há uma economia, né, na mão de obra. Às vezes você gasta mais no material, mas economiza em tempo de entrega, viabiliza. Quanto mais imóveis eu termino, mais negócios eu fecho. Então essa é basicamente a nossa briga constante com o mercado, né? Está atrelado entre resistência, tecnologia, né, para preço justo, custo-benefício, e claro que o gesso acartonado está aí, numa tendência de algumas décadas para cá, abrindo o mercado cada ano que passa, é praticamente indispensável hoje. Uma construção civil sem gesso acartonado hoje é muito raro. O que a gente tem hoje feito, dos 7 países que já viajei, por exemplo, né, em todos eles há a mesma ausência de mão de obra, né? Pessoas capacitadas que façam, digamos que um diferencial, além do feijão arroz, né? Ou seja, o cara que sabe colocar apenas um bloco, ou um cara que sabe apenas rolar uma tinta na parede, isso aí a gente encontra até com uma certa facilidade. O problema é achar pessoas que tenham disposição, mente aberta, né? Como muitas pessoas dizem, coração ensinável, humildade para poder aprender, né? E conseguir depois replicar isso, passando para outras pessoas. Isso é muito difícil encontrar. A mesma reclamação dos gestores de obra que a gente sempre vai fazer suporte é, cara, eu tenho frente de trabalho sobrando, estou negando o trabalho porque eu não tenho equipe para dar conta, e os poucos que eu tenho não conseguem ensinar para os que a gente acaba contratando e chega aqui sem experiência. A gente identificou essa dor no mercado já de uns anos para cá e tem aí, né, feito das tripas coração para conseguir fazer esse projeto sair, que não é fácil, né, começar um projeto a nível internacional, multidisciplinar, é contar com a presença de muita gente, né, que domine, né, uma determinada área, né, está aí o Cauê, que, né, vai dominar a parte jurídica, tá, o Zé Carlos, né, que vai dominar a parte de tecnologia da informação, fora os outros, né, temos engenheiros, arquitetos, psicólogos, assistentes sociais, né, vários, né, professores em nível universitário com mestrado e doutorado para nos dar esse suporte para a área pedagógica ficar bem, né, acessível e, claro, intuitiva também. E a gente entende que tem tudo para dar certo. Os telefonemas não param, né, de rolar. Ontem mesmo recebi telefonemas para Luxemburgo e cadê? Não tem. Eu falo, cara, ainda não tenho gente para isso. Não tem. Só começo a falar, não tenho. Isso vai me dando dor no coração todo dia que passa, porque os telefonemas acontecem, né, as notícias soam, né, no ouvido de vários gestores, vários, né, empreendedores, empresários, e infelizmente a gente tem que correr para que isso aconteça.
Eu tenho uma fábrica vindo da Bélgica para cá, com 20 anos de prática na Bélgica, que vai construir agora aqui no sul de Portugal, no Algarve. A preocupação do empresário é, Fabiano, eu consigo botar gente para produzir? O maquinário está vindo pesado, está tendo um investimento muito forte. E cadê a mão de obra para montar essas casas? Cadê a mão de obra para montar no ambiente o que sai montado da fábrica? Eu até mandei para o Alan um vídeo já de como é o processo, um processo muito rápido, se faz a casa em 1/3 do tempo de uma construção tradicional, né, com a vantagem da velocidade também manutenção, né? E hoje o que falta é isso, é gente com disposição para poder, né, trabalhar em um mercado que, tecnicamente, no meu ponto de vista, pelo custo-benefício de viver legalmente, né, e você ter ainda a documentação e poder andar com a tua cabeça tranquila na rua, não tem assim, nem como comparar qualquer outro país, né, que vá pagar até mais, mas que vai fazer com que você fique por anos ali na ilegalidade. E isso, para mim, é o fator principal de decisão. Não estar fora da lei, não estar ilegal. Isso, para mim, é o que pesa, independente de quanto eu vou tirar ao mês. Se eu consigo viver bem com a minha família e pensar, né, com 5, 10 anos em frente de como será a minha situação, documentado, com paz de espírito e de cabeça erguida andando na rua, não é vendo uma autoridade de polícia andando, me escondendo com medo de ser pego. Isso aí, para mim, não tem preço. Entendi. Fabiano, posso perguntar aí? Fica à vontade, fica à vontade. Beleza. Fiz contato com as pessoas, né, alguns alunos aqui, muita gente interessada nesse projeto de ir para Portugal. Eu tenho, assim, em média, uns 5 que já estavam, assim, para daqui uns 2 meses irem já. Fizeram o curso, mas já está tudo engatilhado para viajar. Perfeito? Então, assim, a galera tem um receio, porque a gente já ouviu notícias de pessoas que chamam de coiote, né, em relação aos Estados Unidos, não é isso? Que atravessam as pessoas e depois as pessoas acabam passando um processo até difícil, né? Entram ilegal. Eu queria que tu falasse de uma forma bem resumida sobre como vai funcionar esse projeto em paralelo com essa situação que é a parte ilegal, para o pessoal entender que a coisa está sendo feita da forma correta, né? E que ele não vai passar o que, no caso, a gente já aconteceu vendo em alguns noticiários, enfim, cara. Então dá uma explicação para a gente aí. Sim, eu vou fazer um breve resumo, porque essa área específica o Cauê vai ter toda a autoridade para falar, mas eu vou dizer o que eu vivi e o que a maioria das pessoas acabam vivendo. Para você ter noção, eu fiz alguns estudos antes do vídeo. Em janeiro desse ano, já estamos ultrapassando a barreira dos 770 mil imigrantes legais em Portugal. É muita gente. É o dobro de 2015, que foi o ano posterior à crise, né? A crise foi de 2010 a 2014, e é onde o país começou a se recuperar da crise econômica, a parte financeira começou a ter equilíbrio, éramos 388. Já está passando aí a barreira de 770, para ser mais preciso, 771 mil pessoas, né, e esse ano já foram legalizados mais de 110 mil imigrantes, fora de espera do CEF, sem falar os ilegais. Né? A gente está falando das pessoas que entram, notificam sua entrada de forma legal, e a de forma legal pode ser através de avião, de ônibus, de navio, não importa da forma com que ele entre, desde que ele declare a entrada e que ele tenha justificado como veio. Diferente de pessoas que vêm refugiados, por exemplo, da guerra, que vêm, né, por embarcações clandestinas, ou pessoas que fazem travessias de N formas, né? Você tem que provar que entrou de forma legal. Então a lei é clara, se você entra de forma legal na Europa e em Portugal, você tem, né, a possibilidade de estar requerendo a sua manifestação de interesse de se manter no país. Motivo, aí você tem que provar por que motivo. No caso, né, de nós que estaremos trabalhando com esse tipo de suporte, com esse tipo de treinamento, né, a gente sempre vai caber basicamente em 2 áreas, né? O artigo 88 para quem trabalha para alguém, o artigo 89 para quem trabalha por conta própria. Né? Teríamos outras nuances de legalização, mas são atípicas. Para empreendedorismo, para investimento, para meio de subsistência próprio, né? Não é que não teríamos o suporte para isso, mas eu estou dizendo que necessariamente passar pelo processo de treinamento de mão de obra, né, seria especificamente para visto de trabalho para quem está fora do país e para quem já está aqui na Europa, né, apenas um suporte porque o cara já entrou, ele não necessitaria já do visto porque já tem para cá. O visto é fora do país. Quem está fora do país e veio com um tipo de visto, ok. Quem está aqui é uma manifestação de interesse. Entendeu? Mas o Cauã tem aí experiência aí a quilômetros de distância de mim, entendeu? E sabe com certeza, né, muito mais notícias do que eu. Existe possibilidade, né, de entrar de forma ilegal? Existe. Agora, não é o correto. Né? O pessoal fala, eu vou como turista, eu vou ilegalmente. Cara, isso não existe. Né? Você tem que
pensar da seguinte forma: a partir do momento que eu entro de forma legal e entrar como turista é uma forma legal, o que vai é uma questão de intenção. Eu vim com uma intenção, me passando por turista para arrumar um emprego e ficar, aí é uma questão de pessoa para pessoa. Eu não estou aqui para jogar o que é certo, o que é errado, né? Uma escolha que a pessoa faça. No nosso caso, nós em momento algum vamos apoiar a imigração ilegal. No nosso caso, a gente vai ter todo o suporte jurídico, né, com um corpo de advogados, para que dê todo o respaldo dentro da lei, para que a gente traga as pessoas de países terceiros, né, para cá, através do visto de trabalho. E os que estão aqui, né, automaticamente, receber todo o suporte para que faça a sua legalização de forma, né, correta, de acordo com os parâmetros que a União Europeia e o CEF exigem. Beleza. Então, uma pincelada também, Cauê, para a gente, sobre esse tema aí. Com certeza. Então, boa tarde a todos. Vou me apresentar. Me chamo Cauê Lima, sou advogado em Portugal desde 2013. Resido em Portugal há cerca de 18 anos. Nascido e criado no Rio Grande do Sul, depois me radiquei em Portugal. Então, a minha formação, hoje em dia, no mercado português, devido à reciprocidade entre Brasil e Portugal, existe uma grande parte de advogados que vieram do Brasil com a formação que tiveram no Brasil, que é muito válido, que eu admiro muito, mas encontro algumas barreiras para entrar no mercado e atuar no mercado, porque, embora a língua seja a mesma, digamos que é uma legislação completamente diferente. E não é o meu caso. Eu estudei aqui, fiz a formação em Portugal, então eu tenho algum conhecimento prático e teórico daquilo que eu vou estar dizendo. Inclusive, hoje eu sou amigo do Fabiano, mas ele me procurou, então, como um cliente. Então, ou seja, eu estou a quilômetros dele, mas meu nome chegou até a ele, por isso penso que a gente tem feito um bom trabalho. Eu tenho uma sociedade de advogados que chama Valente Lima Advogados, podem procurar na internet, está sediada em Braga, e a gente atua em todas as áreas do direito, em todo Portugal, e atuamos no Brasil também, porque a gente tem essa mais-valia de também ser advogado aí no Brasil. A questão do enquadramento jurídico desse projeto é o seguinte, e o Fabiano já fez uma abordagem, que a gente propõe dar formação para quem quer chegar e trabalhar em Portugal. Uma mais-valia desse curso, dessa formação, seria: o mercado tem muita necessidade de mão de obra na construção civil, tem muito mesmo. Hoje em dia, Portugal, para quem tem conhecimento, tem muito trabalho. Com essa formação, uma mais-valia será nós, através de empresas de trabalho temporário, parceiros, e através da própria empresa, o Fabiano, trazer aquele aluno que fez a formação e que a gente apresentou para essas empresas. Vamos dizer que 100% das vagas, 30 ou 40 são diretamente com empresas. E as empresas fornecem a documentação para a pessoa requerer um visto de trabalho. Então, ninguém vem para cá com auxílio à imigração ilegal. Então, ninguém passa por nós através de imigração. Nem era competente da minha parte colocar minha profissão em risco com esse pensamento. A ideia é: as empresas aqui, que nós temos os contatos, eu mesmo tenho contato, sou advogado de pelo menos 2 construtoras direto, e busco muita gente no Brasil, em Cabo Verde, faço processo de visto de trabalho. E a ideia é essa: os alunos que tiveram a formação, a qualificação, e tenham real interesse, depois de entender, porque trabalhar é o de menos. A pessoa nessa área vai trabalhar sempre em Portugal, tem sempre trabalho. Agora, tem que ver se vai aguentar estar longe da família, se vai aguentar barreiras, porque as pessoas chegam aqui e encontram barreiras que não é só porque a gente fala português, a cultura é completamente diferente. Então, eu acho que o curso faz essa preparação para a pessoa entender como é que vai ser aqui. É uma janela do que é em Portugal. A formação seria uma janela. E depois, a parte legal é essa, através das empresas parceiras, e uma delas também, a empresa do Fabiano, está trazendo, através alunos qualificados, para encaixar diretamente dessas empresas, que nós já temos contato direto, já almejando que outras empresas também, sabendo desse trabalho, também nos peçam: olha, agora eu preciso de um pedreiro, eu preciso de um servente, eu preciso daquilo, e que a gente traga legal. Isso é a primeira questão, traz de forma legal, um visto de trabalho. Isso é uma coisa. Outra questão, não é recomendação jurídica, eu friso isso, mas é uma realidade, e que a gente assiste a isso, que é: quem está em Portugal, eu vou te dizer que 50% do brasileiro que se encontra em Portugal vem com o chamado turismo. Não existe o visto para turismo, porque o visto é um selo que eles aplicam no seu passaporte. Então, você vem com a isenção. O nome
técnico para isso é isenção de visto. O brasileiro pode estar 90 dias aqui, prorrogável por mais 90 dias. E existe um mecanismo na legislação, frisando que não é uma recomendação nem do curso, nem jurídica, mas é transmitindo para vocês aí uma realidade, que é quem está aqui entra como turista e tem um mecanismo chamado manifestação de interesse, que é você tendo um contrato de trabalho ou iniciando uma atividade, também é um potencial candidato a se legalizar no país. Então, grande parte do pessoal que vem aqui faz isso. E agora virou uma salada, porque antigamente procuravam os advogados faziam o processo de uma forma organizada. Agora já tem pessoas que vieram, fizeram o seu processo e tudo bem, até deu certo, mas depois já vem aconselhando da forma que foi errada, mas que resultou para elas, e assim vai virando uma bola de neve. Então a gente quer fugir de toda essa proposta que há no mercado, que não... quem está aqui, e atenção, isso não é um privilégio do curso do Fabiano, não é um privilégio da empresa. Isso é algo que existe. Mesmo que a pessoa não faça curso nenhum, ela pode chegar, ter um contrato de trabalho, ter uma proposta de contrato, ou iniciar uma atividade junto da autoridade tributária aduaneira, e esses são os documentos essenciais. O resto é de praxe. E tira o número de contribuinte, tira o número da segurança social, atestado da junta, antecedentes criminais e uma série de documentos, que eu não vou estar aqui descrevendo todos, e consegue se legalizar no país. Então é o seguinte, se você vai me falar, olha, eu sou empregado de restaurante e quero ir para Portugal, vou ter emprego? Talvez vá ter, eu acho que vai. Agora, eu sou um profissional da construção civil, vou para Portugal, tem emprego? Isso é certo. Não, independentemente de ter a formação do curso ou não ter. O curso faz um atalho, né? Enquanto a gente está aqui, eu tenho quase 20 anos em Portugal, o Fabiano tem outro tanto. Se a gente não souber contar um atalho para vocês, a gente não está fazendo nada de certo nessa vida. A minha participação com o Fabiano, até ele me procurou da primeira vez, enquanto advogado, muito antes desse projeto. Na altura, a gente criou essa relação, ele me fez o convite, eu conheci o projeto, ele me fez uma apresentação do projeto, eu gostei do projeto e estou aqui também dando a cara para dar o apoio jurídico necessário que esse projeto precisa, mas sempre frisando, não é um incentivo à imigração, e simplesmente você tem planos de vir? Então conheça um pouco do que é essa área, é o que o projeto faz. Você tem uma boa aprovação e tem vontade de vir? Então deixa a gente, junto das nossas empresas parceiras, apresentar o seu currículo, dizer que você é formado, capacitado aqui pela empresa e fazer um processo para que você possa vir legalmente. Claro que esse processo sempre vai demorar aí, no mínimo dos mínimos, 2 meses, mas depois te encurta muito, porque você anda à luz, não anda na sombra, né? Tem medo de chamar a polícia, ou por medo de ser deportado, e uma série de questões que a gente visa sanar, que a gente visa tirar esses medos da população, nesse sentido de que há um código, há uma legislação a ser cumprida, e que permite sim, quem está aqui e entrou por vontade própria, não por incentivo de ninguém, também se legalizar. Então você tem duas vertentes. Tem o que a gente almeja, que através das empresas que a gente tem e através de empresas parceiras, trazer as pessoas que queiram vir para aquela área, construção civil, nessa fase inicial. E quem já está aqui, fez a formação e também quiser esse apoio, também pode contar com esse apoio para a legalização de quem se encontra no país. Não sei se fui claro naquilo que vocês pretendem, mas estou à disposição também para outras questões. Alguma dúvida? Perfeito, para mim perfeito. Não, tranquilo. Vou só colocar aquela cereja do bolo, de 3 andares do Cauê. Eu vou dar um exemplo, como muita gente já deve ter ouvido falar de exemplos, eu vou usar um que é muito comum no Brasil. Financiar um carro é até fácil. Você vai lá, pega o carro, sai de lá felizão, pô, tá andando de carro novo. O problema é manter. O problema é conseguir pagar a prestação, o problema é conseguir pagar os impostos, o problema é você conseguir manter o carro com a manutenção em dia. Então, tirar da loja, às vezes, é até uma tarefa fácil, porque você não tem antecedente nenhum de mal pagador, tinha ali uma movimentaçãozinha legal, um score bom com tua instituição bancária. A grande questão de imigrar é a mesma coisa. Sair do país não é o grande problema. Mesmo agora, com pandemia, com algumas exigências, já vai estar aí entrando em vigor o ET, se eu não me engano, está aí já previsto para o ano que vem e tal. O problema é chegar aqui e conseguir se manter. Vou dar exemplo de um estado. Não é questão de crítica e nem separação, nada disso. São números. O estado de Minas Gerais é um estado que mais migra pessoas para Portugal. Mas, infelizmente, é o estado que mais desiste de Portugal. Aí, se você parar para analisar um estado gigantesco daqui,
um povo batalhador, né? Está acostumado a passar, né, por N problemas sociais lá em questão de política, ou seja, pouca oportunidade para todo mundo, o pessoal, né, sem muita informação no interior, com pouca acessibilidade, chega aqui às vezes sem uma profissão técnica. Aí vem naquele oba-oba da imigração de pessoas que vão para os Estados Unidos, fala que sair do país é bom, aí não consegue os Estados Unidos porque, né, são de origem humilde, não tem condições e tal, prefere vou para lá. Então, se eu não posso para os Estados Unidos, né, como o pessoal do Governador Valadares, por exemplo, vai muito para lá, né? Vamos tentar a Europa. Aí chega aqui, não consegue suporte para trabalhar, não consegue suporte para arrumar imóvel, não consegue suporte para tirar documentação, aí começa as contas a acumular, começa as coisas a apertar, o cara pensa, pô, passar dificuldade, eu volto para o meu país. E volto. E simples assim. Então, o suporte do curso, além de ser uma base profissional para que o cara consiga, através do próprio conhecimento, tirar o seu sustento, também teremos todo o suporte para fazer com que o cara consiga fazer tudo fora o trabalho. Não adianta eu só ter trabalho se eu não tenho... Não adianta eu ter só o trabalho se eu não tenho documentação para me legalizar. Porque conseguir o trabalho é muito fácil para quem tem formação. Agora, não adianta eu trabalhar e o proprietário da empresa chegar e me pedir, vem cá, cadê seus documentos? Você tinha um prazo para poder tirar as coisas para mim. Tem empresa, por exemplo, que aceita você, né, com documentos básicos, fez ali o número de contribuinte, né, e deixa você trabalhar. Você fez lá o processozinho de emissão da Segurança Social, vai demorar algum tempinho para chegar. Na minha época demorava meses, agora está levando dias. Graças a Deus, muita coisa foi informatizada. Então a empresa até aceita, mas aí já tem aquele pequeno porém. Você não sabe onde tirar, trabalha de segunda a segunda em um determinado ambiente de trabalho, você não tem tempo para onde ir, você vai cair na mão aí de supostos despachantes que fazem para você, né, e dizem que vão fazer e não fazem, pega o teu dinheiro. Então, quando a gente tem um corpo jurídico, quando a gente tem um número de ordem que nos fiscaliza, a gente automaticamente tem aí parâmetros de bom trabalho, né, não só por questão de ética profissional, mas também por questões de fiscalizações. Então, com certeza, eu não quero perder o meu direito de ser um cidadão europeu, o Cauê não quer perder o direito, né, de ser um cidadão europeu, perder o direito de cada um trabalhar na sua profissão, ou se sujar com qualquer porcaria que seja, independente se for muito dinheiro ou pouco dinheiro. A questão da gente aqui não é essa, entendeu? Fabiano, sim, diga. Me permite só acrescentar algo que, enquanto você falava, também me surgiu aqui um clique, assim, para uma informação. Eu acho que é muito importante. Nós temos aqui 2 pontos que fazem o pessoal que está chegando confundir, que é o fato de Portugal, então, ter a língua nativa, né, materna, o português, e o fato de ter muito brasileiro. E o que acontece? Infelizmente aconteceu isso comigo, que é o trato. Para além da parte jurídica, para além da parte da formação, vai ter um camarada aí que vai procurar o curso e tem muito conhecimento que o curso, em termos de técnica, não vai agregar nada a ele, mas o curso tem uma vertente que eu acho muito interessante, que é o trato, o tratamento. Porque existem 2 fatores que fazem o brasileiro chegar aqui e confundir. Porque o que eu vou dizer é grosseiro, mas vai ficar na cabeça que Portugal não é Brasil. Não dá para a gente chegar com aquele estilo de trabalho de dar uma sexta-feira, agora vamos sair para um shopping. Não dá, há muito rigor, há muita rotina, e que eu mesmo falo como um exemplo. Eu, quando cheguei a Portugal, foi um choque, porque eu achava que resolvia tudo, que fazia tudo, mas era um estilo meio que, o meu estilo, estou falando de mim, meio que preguiçoso de trabalhar, porque ia dar numa sexta-feira, eu só queria acabar na segunda, e hoje, para você ver como as coisas mudaram, eu estou no domingo aqui trabalhando. Então o pessoal tem que entender que não dá para a gente trazer aquele jeitinho brasileiro. Não é saudável, não é eficaz, porque eu trabalho, a maioria da minha clientela é portuguesa, e eles vêm e falam comigo, são bons, trabalham, mas depois tem umas coisas no trato, a forma de ser, que atrapalham e inviabilizam uma carreira, um emprego. Porque não adianta você ser bom e está desestabilizando uma equipe com 10 pessoas. Então a gente tem que ter muito isso. Eu acho que a proposta principal do curso, por exemplo, que eu disse, é fazer uma janela para você ver o que está acontecendo aqui e saber, você ter pontualidade. Você muitas das vezes vai ser ofendido, vão te destratar, vão dizer uma palavra que você não gosta, você saber respirar fundo e falar no momento certo. Então é uma série de questões que a gente tem ouvido pelo tempo que está aqui, da entidade de patrões, que é muita gente boa que trabalha, não fica ou são mandados embora porque não tem aquele trato. Eu acho que uma proposta do curso também é mostrar como é que tem que ser o profissional, a apresentação do profissional no dia a dia aqui em Portugal. O Cauê,
uma adequação cultural que o curso visa fazer entre o brasileiro, por hora, imigrante, para passar por um processo de imigração, né? E aí esse processo visa demonstrar para o profissional a questão da cultura, do costume português, né? Com relação ao trato, com relação à execução, com relação à tua palavra, a forma de você se comportar e de como você faz as suas entregas, né? Exatamente. Vamos deixar o Alan aí. De repente o Alan tem mais alguma pergunta, Alan? Para mim tá tranquilo. Uma das primeiras preocupações do pessoal é essa parte que o Cauê já falou aí, como o Fabiano falou, né? O bolo de 3 andares, o Fabiano botou a cerejinha no bolo, falou com bastante propriedade. Outra dúvida do pessoal, que até o Cauê também já mencionou, é a relação do mercado, né? Tem mercado? Eu vou chegar em Portugal e vou ter trabalho? Se for uma outra profissão, pode ser que tenha, né? Digamos assim, não tem tanto, mas na construção civil seria uma área, e aí vocês podem falar com mais propriedade, teria uma entrada maior, teria mais abertura, né, para o imigrante, no caso, né? Sim, sim. A construção civil, eu posso dizer que se não está no topo 1, se está perdendo por pouco, perde, né, realmente para TI. Né? A tecnologia da informação na Europa em si é muito exigida, né, demais. Mas, né, é aquilo, né, você tem que ter uma carga de conhecimento, como o pessoal costuma dizer, né, a skill do profissional tem que ser muito forte. A construção civil, mesmo na crise, ela é uma das últimas a parar e é uma das primeiras a voltar, né? Então, como ele deu o exemplo do empregado de restaurante, que é chamado aqui, né, o empregado de mesa, né, como se fosse o garçom brasileiro, ele foi, né, afetado na pandemia, os restaurantes fechados, os cafés fechados, como que eu vou fazer? Esse cara não pode atender o cliente porque o cliente não pode ir até o local porque o local está fechado. Então, o pessoal de hotelaria sofreu, o pessoal de limpeza sofreu, o pessoal, né, de empregado de mesa, enfim, logística, tudo deu uma parada. A construção civil foi uma das últimas. Então, muita gente correu para a construção civil, né? E automaticamente, quem tinha condições de sair do país para poder sofrer, né, menos com a ausência de postos de trabalho, né, devido à pandemia, acabaram, né, indo para a construção civil e indo também para outros países. Então, nós temos conexões em vários países. Então, a mão de obra ela não é só ausente em Portugal, é na Europa inteira. E posso dizer mundialmente falando, porque não é todo mundo que realmente quer ir para a construção civil. Só que você precisa entender, ou eu vou ficar, né, muito tempo para me qualificar por algo, né, que não me faça pegar no pesado, ou eu vou automaticamente agora fazer um aprendizado mais técnico, não exatamente por uma área tão pesada, e o gesso acartonado não é uma área pesada, né? E vou tirar dinheiro do mercado para já. Eu não preciso ficar anos me formando para fazer serviço técnico de construção civil, com exceção da parte elétrica e de, né, refrigeração, que trabalha com equipamentos de precisão, como solda e gás e tudo, mas são, né, profissões aí, né, numa grande maioria da construção civil de fácil aprendizagem, de rápida aprendizagem. Eu estou até conversando com o Alan para a gente também, né, adicionar lá no espaço que ele pretende já outras atividades que trabalhem, né, indiretamente com o gesso acartonado. Né? Eu queria acrescentar, eu acho... Rapidamente, só para dar um exemplo, Fabiano, eu tenho um aluno agora que se formou recentemente, engenheiro, um camarada já formado, já bem experiente, tá, engenheiro, que é o engenheiro Rômulo, e ele nos procurou para fazer o curso de instalador de drywall exatamente para ir para outro país. Ele foi até direto para os Estados Unidos, mas focado para trabalhar na mão de obra, entendeu? Porque ele sabe que não importa o canudo que ele tenha, a formação que ele tenha, não vai ser tão fácil a conquistar essa oportunidade de trabalho nessa profissão, né, do que comparado à construção civil, né? Sim. Entendeu? Então, já foi e já está trabalhando. Entendi. Diga aí, Cauê, para tu não esquecer, fala aí. Eu queria dizer que eu acho, no meu tempo, imagina, vamos dizer, 17, 18 anos atrás, se eu tivesse uma oportunidade, né, naquele tempo mal existia aí curso, formação na internet, mas se eu tivesse uma oportunidade dessa, com certeza eu ia abraçar, porque a questão, imagina, eu quero sair, eu estou no Brasil, quero ir para os Estados Unidos. Eu faço um curso de inglês, pelo menos um curso de inglês básico. O curso de inglês não vai me trazer trabalho nos Estados Unidos,
não vai garantir que eu fique legal nos Estados Unidos, mas ele vai me trazer, pelo menos, alguma informação para eu poder me virar lá. Vamos fazer a mesma aplicação a esse curso. Esse curso, para além da parte que a gente tem as empresas que querem e precisam de trabalhadores, mas a nossa proposta não é garantir emprego. A gente vai usar uma mais-valia porque nós temos essa área. É trazer aquela preparação para quem quer sair. Eu acho que é muito importante você sair e saber o que vai contar. E quando você pisa aqui, é diferente você pisar e pedir favor a alguém do que você já tendo uma formação, saber exatamente com quem você tem que falar, com quem vai te ajudar. Eu acho que é um apoio muito grande para quem quer sair do Brasil e não sair às cegas. Porque você saindo sem informação, você acaba por gastar dinheiro porque você não conhece, está desesperado, está cheio de medo. Pessoas que se aproveitam desse momento de fragilidade do cidadão e cobram valores astronômicos para fazer uma coisa que não dá trabalho nenhum, e o cara poderia ter poupado muito dinheiro se tivesse o pensamento, não, deixa eu me inteirar de como é viver, que é como está lá, porque naturalmente a gente também está aqui para esses alunos, não é só na parte da formação, para dar um apoio. A pessoa, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de um aluguel, por exemplo, alugar uma casa, eu não vou pegar no meu dinheiro e vou alugar uma casa para você, mas vou te dizer o que é, onde é que você vai, com quem que você vai falar, se está certo ou se não está, se estão te cobrando a mais, se estão te cobrando a menos. Então é um apoio muito seguro para quem pretende fazer essa transição inicial e depois trazer família, como é o objetivo de muita gente. E é por isso que eu abracei essa causa aí. Vou falar assim de forma clara, eu não preciso, meu escritório tem trabalhado muito, e na zona de Braga, então é uma zona que a gente é muito conhecido, Braga, Porto, e a nível mundial, tem cliente da Bélgica, tem cliente da França, então é um escritório muito sólido. E eu tive pouco tempo para falar com o Fabiano, porque realmente as agendas não estavam conciliando, e eu não preciso estar vendendo essa formação por questões financeiras, nada, longe disso. Eu só acho que é um projeto aliciante, que faz falta no mercado, inovador, porque eu não conheço ninguém que esteja fazendo essa abordagem nesse momento, e realmente faz a diferença para quem está aqui. E depois, isso é público, né? Está na internet, você vai ter muito feedback, pessoas dizendo que realmente é assim que acontece, convém de ter aí pelo menos um amparo para quando a pessoa chega aqui não passar pela dificuldade que muita gente passou. Então é isso, Não, beleza. Esse ponto aí. Perdão ter te cortado. Só para deixar bem claro também, né? Eu tenho essa cara aqui de meia idade, né? Eu tô com 42, mas trabalho há 33. Comecei com 9 anos. Eu não tive tempo para rede social, eu não tive tempo para ficar interagindo com a internet. Eu vi a internet chegando e passando. Né? Conheci a internet com 15 anos, 95. Depois, com 18, comecei um pouquinho mais de acesso, mas, cara, eu falei, não me atraiu. O meu negócio era trabalhar muito. Então, aos 19 anos, meu filho nasce. Eu não tinha tempo para nada. Aos 23, meu pai falece. Bum, o mundo cai em cima de mim. Falei, agora é você que é a coluna da família. Então, se eu fosse parar para analisar hoje, eu estou lutando com uma barreira pessoal para estar tocando esse projeto. Eu não gosto de redes sociais, eu não gosto de me expor, mas não há outra forma, porque eu não encontrei ninguém que consiga estar abordando da forma com que eu abordo, ou seja, botando a cara para resolver e principalmente lutando contra um monte, não vou dizer meia dúzia, não, é um monte de estelionatário que tem espalhado por aqui. O que eu mais vejo em grupos que eu participo, eu entro em grupos, muitas das vezes, como um espião, só para saber o que está acontecendo. E o que eu mais vejo são falsas promessas de caminhos fáceis de chegar até aqui. Então eu bato de frente justamente para que essas pessoas que estão sendo vítimas desses canalhas, né, não sofram. Então, como você mesmo falou, as pessoas pegam dinheiro e prometem, não, compra a passagenzinha cancelada da volta, né, compra aqui a cartinha convite, né, não, faz o esqueminha do cancelamento com 24 horas da hospedagem, né, enfim, um monte de esqueminha para o pulo do gato. E voltando lá atrás daquela parte que você falou, né, isso aqui não é Brasil, cara, vamos deixar esse negócio de pulinho, do jeitinho brasileiro de lado. Né? Se, infelizmente, aparecer alguém que venha nos propor facilidade, ó, faz aí pro fulano, pro Beltrano, um esquema mais rápido, mais fácil, nem vamos perder tempo. Não é o meu perfil, não é o perfil do escritório do Cauê. Acredito também que tanto o Zé Carlos quanto o Alan também não vão querer em nenhum momento estar sendo conivente com isso. Então, o nosso projeto é fazer com que as pessoas cheguem aqui. Vou usar até uma frase que o Zé Carlos acabou de me mandar aqui, me postando, que ele está me dando algum feedback aqui, puxando a minha orelha. Passar pelo processo de maturação. Tem que passar, não tem o que fazer.
né? Um cara fica 5 anos estudando para ter direito a um canudo, é um engenheiro, um arquiteto, é um advogado. Ele fica mais no mínimo nesse trajeto, enquanto cursando 1 ano de estágio, e posteriormente ainda vai segurar mais 1 aninho depois de formado. Então, se o cara leva pelo menos 6 aninhos para começar a tirar dinheiro do mercado, por que as pessoas querem chegar aqui com 6 semanas, 6 meses e dizer, já consegui tudo? Não é assim. Ninguém planta hoje, amanhã, entendeu? Posso fazer uma pergunta? À vontade. Vou transmitir aqui a pergunta do nosso grupo aqui no WhatsApp, que é do nosso amigo Reinaldo Júnior. Fez o curso aqui, ele com a esposa, engatilhado já para viajar. Acho que deu uma segurada para essa viagem, mas ele ainda está bem interessado. Então, ele fez uma pergunta aqui. Qual o salário, em média, para um profissional na área de drywall? Em média, qual a forma de ganho? É por hora? É um salário fixo? Em média? O que você poderia passar para a galera, em média, aí, que você tem conhecimento de mercado? Então, a Europa, de um modo geral, gosta muito de fazer o cálculo baseado em hora. Quando o cara é um bom profissional, ele rende muito, ele vai trabalhar numa média de 8 euros a hora. Né? Mas quando ele é muito bom. Quando a empresa que não presta, ela já quer pagar menos. Ela quer pagar 7, 6,50. Mas o cara não pode, né, também ficar pensando, cara, eu vou para a empresa que paga mais ou eu vou para a empresa que paga menos. Você tem que ir para a empresa que te dá melhores condições. Não adianta você ficar iludido para uma que te promete pagar mais e ele não vai te pagar. Ele só simplesmente atraiu você e depois ele começa a atrasar o seu salário, inventar 1000 desculpas dizendo que sua produção não é nada daquilo que você vendeu. Você vai se desgastar psicologicamente e vai, de repente, deixar de pegar uma oportunidade numa empresa que tinha preço justo de mercado, entendeu? Que você vai de região para região. Eu não posso dizer que Portugal tem um valor específico, que cada jurisdição, ou seja, cada distrito tem o seu custo de vida e automaticamente tem o seu valor de salário. Mas em 1.300 euros ao mês é um valor que eu poderia dizer que é em equilíbrio, né, por mês, assim, de norte a sul, poderia dizer. Porque o Algarve e Lisboa são os metros quadrados mais caros para arrendamento. Então, se não há um valor por hora compatível com o custo de vida do profissional, ele não consegue achar esse profissional. E se, porventura, ele encontrar alguma empresa que se dispõe a alugar o imóvel, né, transformar ele num alojamento de trabalho e colocar profissionais ali, de qualquer forma, ele só está terceirizando o custo. De qualquer forma, a empresa terá esse custo. Então, ela prefere, né, que o profissional venha com uma bela estrutura para que ele ande com as próprias pernas, o próprio carro, a própria moradia. Mas, como isso é difícil de acontecer, muitas empresas fornecem o alojamento, fornecem o carro e dão, né, o salário profissional, principalmente para quem sai de Portugal, entendeu? E vai trabalhar, né, destacado em outros países, como países vizinhos aqui, que é a Espanha, entendeu? Então, dependendo da obra, ainda pode haver a possibilidade dele não estar pagando inicialmente o aluguel, o próprio cliente, né? Alojamento, combustível, carro, combustível, manutenção, o cara só entra com o corpo dele. Ele tem que chegar lá, bater o cartão dele, se é para chegar às 8, sair às 6, ele vai lá e vai ter o ordenado dele, ainda vai ter o auxílio na alimentação, que gira em torno aí de 5 euros ao dia, em média. Claro, a maioria das empresas já estão aumentando, que tudo subiu hoje, entendeu? Mas geralmente a regra é essa, o valor por hora, trabalha-se mínimo 8 horas por dia, 4 de manhã, 4 de tarde. Em algumas obras não é nem possível você trabalhar, né, tirando uma hora de almoço, ou seja, eles dividem em 3 momentos. Você tira 15 minutos de café da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, que eles chamam aqui de bucha. Depois você tira 30 minutos de almoço, que não é comum aqui os portugueses almoçarem, como nós brasileiros, que comemos um pratão na hora do almoço. Eles aqui comem, como eles chamam, a sanduíche, ou comem uma fruta com, né, alguma coisa para complementar, e com 30 minutos já volta a almoçar e sai 15 minutos mais cedo. Ou seja, você tira a sua hora de almoço do mesmo jeito, só que fracionado em 3 momentos. Fora de Portugal, isso já é lei, é regra. Então você não vai ver, por exemplo, na Holanda e na Bélgica, né, cidadãos da região nacionais trabalhando depois das 15h45, porque eles já tiraram os 15 minutos de manhã, 30 minutos no almoço e sai 15 minutos mais cedo. Para nós, somos imigrantes, trabalhamos por hora, e a gente quer trabalhar 10, 12 horas por dia, né, principalmente nos países que pagam mais, mas não é uma regra. Então, para Portugal, eu diria que 1.300 por mês para um profissional de construção civil é o normal de se conseguir, e trabalhando por conta própria, você consegue facilmente tirar 2.000 por mês, facilmente. Mais uma pergunta do aluno aqui, pode passar? Pode falar. Rodrigo Duarte tá perguntando aqui para a gente o seguinte: qual o valor, em média, ele precisaria ter, né, de reserva para a questão de aluguel, alimentação, passagem e tudo mais? Também vai depender da forma com que ele venha, como o Cauê falou, como eu costumo falar. Para vir, né,
através de visto, você tem um tipo de custo para você vir, né, por conta própria, e o meio que você achar por bem, como não tem como a gente dizer que não vai acontecer, terá pessoas que vai cismar de ir como turista, vai por conta própria, é uma questão dela, consciência dela, e com, né, imigração, ela já tem um custo diferente. Agora vamos esquecer a questão passagem, né? Com visto, eu só compro passagem de vinda. Sem visto, vindo como turista, passagem de volta. Vamos falar para depois que o cara está aqui, né? Se ele estiver aqui, vai depender da região que ele escolher. Se eu escolher no norte, que eu pago um aluguel de 350 a 400 euros, que é fácil de encontrar, nas regiões mais destacadas do norte, e a pessoa me pedir 3 meses de renda, né? Ou seja, 1 de calção e 2 adiantamentos, né? Eu vou chegar lá com 1.050, então eu alugo a casa. Agora, se eu for para Lisboa, pagar 700 de aluguel, que é muito comum em Lisboa, e o cara lá me pede 6 meses, né? E aí? Aí eu vou fazer uma conta rápida, 6 vezes 7. Entendeu? Então você precisa entender qual o metro quadrado que eu quero atingir. Eu vou morar no centro, vou morar mais interiorano, que chamados aqui são as aldeias. Não é aldeia igual indígena, não. É um bairro um pouco mais, né, destacado, com o seu fluxo de transporte público menor, com menos comércio por perto, mas tem tudo. Né? Vai ter a unidade de saúde, vai ter uma escola, né? Vai ter o comércio básico local. Mas você vive basicamente refém, independente a um transporte pessoal. Você tem uma motinho, você tem um carrinho. Né? Então você precisa também entender, você tem um tempo, né, para você dirigir com a carteira brasileira. Você só pode dirigir por 185 dias. Né? Então, você tem que começar a pontuar. Então, eu quero ir para a região X. Eu cismei que quero ir para Lisboa. Tenho minhas ponderações, posso falar rápido também. Não adianta o cara focar, vou para o efeito manada. Todo mundo vai para Lisboa, eu vou também. Pensa, tem trabalho para caramba em Lisboa? Tem. Só que tem gente para caramba lutando pelo mesmo trabalho. Aí o que acontece? A prostituição da mão de obra chega. Aí uma pessoa que veio de um país muito mais humilde que o Brasil, vamos dizer aí, né, infinitamente mais humilde, os países africanos, o cara não vai se preocupar em ganhar 10 euros a menos que você. Ele vai aceitar trabalhar por 50 ao dia. De repente você estava candidato a trabalhar por 60. Só que nem 50 e nem 60 estão compatíveis hoje mais a Lisboa. Lisboa já está compatível uma diária de 70 euros. Entendeu? Então o que acontece? O africano, o indiano, o marroquino aluga uma casa, né, com colegas e fica 10 pessoas numa casa. Cara. Isso é desumano, isso não é o correto, nem por lei pode. Né? Aí bate lá uma denúncia de um vizinho que está lá vocês, né, cigarro, barulho, confusão, entra, bate de porta e tal. Daqui a pouco rolou a denúnciazinha, pum, vai chegar a autoridade e vai ver. A meia dúzia que tiver ilegal já sai logo carta Covid para se, né, evadir do país, aí começa uma confusão toda. Então você precisa pensar, eu quero ir para um bairro onde eu vou ter uma qualidade de vida, aluguel, lá para cima. E o salário? Entendeu? Então o salário está basicamente compatível ao custo de vida. Aqui no Algarve, por exemplo, dificuldade de achar imóvel gigante. Então aqui se paga muito bem, mas você não consegue achar moradia. E quando encontra, caríssimo. Então aqui a gente já pratica os preços praticados em Lisboa. Né? E com um trabalho um pouco mais sazonal, né? Que daqui a 30 dias no máximo, as obras saem do perfil de obra, né, de remodelação e vão para o perfil de obra de longo prazo, né, de construção de raiz. Porque os imóveis de manutenção e remodelação interna são proibidos de fazer barulho, para não incomodar os turistas que vêm a verão, né, para passar o verão aqui. Muitos turistas de Inglaterra, Bélgica, Alemanha, enfim, todos os países aqui da volta vêm para cá para o Algarve. Então é proibido ter obra a partir do dia 30 de maio. Então, temos aí menos de 30 dias para terminar essas obras. Depois só volta na segunda semana de setembro. Então agora a gente migra para as obras mais pesadas, onde são condomínios com várias obras, como por exemplo eu fui hoje ver condomínio com 3 casas para fazer iguais, uma ao lado da outra. Então teremos ele obra por um ano e meio. Então esses profissionais têm que se adaptar no mercado, né? Porque a profissão dele, ele tem que aproveitar o que ele entende de base. Vamos dar um exemplo de essa cartonada. Se eu tenho as 3 bases, nível, prumo, e automaticamente chega-se aos quadros, se eu sei a primícia da profissão, eu consigo me adaptar em qualquer uma das outras. Então, um cara que coloca gesso cartonado, eu facilmente adapto ele, né, na carpintaria, eu facilmente adapto ele na parte de envidraçamento, né, na parte de estruturas de cofragem de concreto, ou seja, eu consigo usar mistos de técnica e matéria-prima diferente. A gente vai focar inicialmente no forte do curso. O forte do curso é dar um princípio profissional para a pessoa. E essa base depois será aproveitada, basta ele ter a mente, né, querendo ser ensinado em outras áreas para que ele, em momento algum do ano, né, precise ficar parado. Só para fazer um resumo aí, o arrendamento em Portugal, na Europa, dos
4, 5 anos para cá é muito caro. Então, uma conta simples, por exemplo, que ele vai ter, o maior gasto que a pessoa que está chegando hoje vai ter é alugar, então, um apartamento ou uma casa. Só que acontece, a pessoa quando vem sozinha, geralmente vai para quartos. São casas que o proprietário aluga os quartos. Um quarto, em média, aqui está à volta de 250 euros por mês. Só que para você entrar para esse quarto, você tem que pagar a volta de 3, 4, depende. Não há uma regra, mas no mínimo você vai pagar 3, que é a renda, mais 2 de calção. Então, num quarto, 250 euros. E depois, se você alugar um apartamento, que aqui a gente chama, por exemplo, para uma pessoa, um T1, que é um apartamento com um quarto, ou com 2 quartos, T2, um T1 também vai, no mínimo, aí para a volta de 400 euros, um T1. E é a mesma coisa, 400 euros, um mês de entrada, você vai ter que dar 3 ou 4 vezes esse valor. Então, nesse exemplo, 4 vezes 4, 16, não é? 1.600 euros só se o camarada alugasse um T1. Sim. Então, o que as pessoas fazem? Como é muito pesado, vão para quartos, né? Alugam quartos. E é um até dos fatores que mais fazem com que as pessoas desistam, é vir baseado no cálculo, por exemplo, de turismo, que é onde a lei diz, se o cara só precisa entrar com 40 euros por dia de meio de subsistência. Só que ele não entende que aqueles 40 euros, a lei fez um cálculo matemático para ele vir, gastar e voltar para o país dele. Por isso, na passagem de volta. Então o cara chega aqui, às vezes, com dinheiro à conta e fica contando com a sorte de achar algum emprego para conseguir um pagamento em dia para ele poder sair do favor de estar com alguém pedindo, eu estava aqui com 10 dias na hospedagem, consegui um quarto do amigo provisório, até eu receber meu primeiro salário para alugar um outro quarto de cliente. Então, assim, é muito tem que dar muita coisa muito certa, entendeu? O melhor que a gente indica, esquecendo a questão de passagem, da forma com que ele virá, é pelo menos, cara, que ele venha projetando 1.000 euros por mês por adulto. É um jeito que a gente consegue assim, dizer que o cara vai se segurar pelos 3, 4 primeiros meses que ele tiver aqui, né, para conseguir um bom emprego. Isso vindo por meios próprios, sem nenhum tipo de auxílio, contando que ele vá se virar do jeito que ele achar por bem. Agora, no meio do caminho, ele vai encontrar pessoas para puxar o tapete dele e possivelmente esse dinheiro nem assim seria o ideal, não é o indicado. Já com todo o processo que a gente pretende, é entender o perfil da pessoa. Eu quero estar morando próximo ao centro urbano, eu quero estar mais destacado no interior, eu quero estar perto de praia, eu quero estar perto de shopping, eu não quero nada disso. Eu tenho que entender a perspectiva dessa pessoa, analisar o que ele entende, o que é realidade e expectativa, uma coisa completamente diferente da outra, para que não gere frustração. Entender o perfil familiar dele, não adianta ele gostar de uma coisa, a esposa e os filhos gostarem de outra, isso é um fator crucial para a desistência dele, na incompatibilidade de planos entre ele e a família, o chamado, minha religião, eu sou evangélico, julgo desigual, nada contra a religião de ninguém, é só um comentário. Então, o julgo desigual serve para qualquer religião. Então, se eu gosto de praia, minha esposa gosta de floresta, se eu gosto de teatro, ela gosta de cinema, se ela gosta de shopping e eu gosto de ficar em casa, sempre haverá problema, sempre haverá discussão. Então, se eu não tenho isso previamente alinhado, se eu não estudo isso antes, como você falou aí que o rapaz fez junto com a esposa, parabéns para esse casal ter feito curso junto. Casais inteligentes enriquecem juntos. Então, o que eu posso sempre deixar bem claro aqui é que a nossa intenção será filtrar dúvidas, eliminando essas dúvidas, para que o caminho seja o mais curto possível ao resultado final. Entendeu? Tem uma questão importante também, que é o seguinte: nós estamos abordando agora a questão da construção civil, mas tem muitas áreas que estão fazendo falta também, né? Convinha de pontuar. Está sendo muito focado na construção civil, naturalmente, que eu acho que é a área que faz mais falta trabalhador em Portugal, mas, por exemplo, na área de transportes internacionais, falta muita gente. Eu acho que era uma questão, conforme ano também apontar aí uma próxima apresentação. Falta muita gente na área da solda, MIG, aquelas coisas. Eu não sei, eu sou da área, mas ouço falar, né? Sim, MIG, MAG, Tigre é todo revestido. A gente já está também alinhando isso, para já deixar logo no gatilho. O Zé Carlos já está alinhando para a área específica dele, para a área de TI, e logo na sequência posterior, a parte da solda, que é o suporte direto da construção civil, a gente já tinha conversado já com pessoas para a área da saúde também, que falta muita mão de obra, é um país muito idoso, vários países aqui à volta, é uma perspectiva de vida muito alta, então o cuidador de idosos é muito, assim, muito importante aqui e também muito escasso. Então, a parte de transporte, principalmente o transporte ibérico, que eles costumam dizer, faz muita falta, só que, no meu ponto de vista, não é para qualquer um, cara. Dirigindo essas rodovias cheias de neve aí, muito pouco
brasileiro com experiência para isso, mas a gente também já está utilizando da base desse curso para a gente já ir para outros nichos, né? Claro que agora o piloto será a Constituição Civil, e a gente já vai aproveitar a base, chamando pessoas com autoridade das outras profissões. A Constituição Civil domino eu, com 33 anos de experiência, não há nada na Constituição Civil que eu não garanta a formação. Agora, a parte de outras formações, como por exemplo TI, você já está com 12 anos de TI, Zé? 11 anos já. Eu tinha calculado, a última vez a gente tinha conversado, estava com 10, já tinha um bom tempo que a gente tinha falado sobre isso, eu chutei 12. Então, 11 anos de TI. Então, o Zé Carlos teria suficientemente experiência para poder desenvolver a base do curso para a área de TI. Então, a gente vai, com certeza, atingir outras atividades, né? Para que os alunos aqui entendam que você não é obrigado a ir para a mesma área que eu, conheço o fulano, conheço o Beltrano, que vai precisar dessa mentoria, que vai precisar de uma assessoria completa para que o caminho seja iniciado e no meio tem o fim. Comprometimento com o processo. É uma frase muito, digamos que comum nas minhas formações, é comprometimento com o processo. Eu não tenho que me preocupar com o final dele, eu tenho que me preocupar com o início. Se eu já dei o primeiro passo, ok, agora resiliência para fazer tudo tem que ser feito, que os resultados positivos são apenas consequências positivas. Não tem outra forma. Se eu faço tudo certo, acontece tudo certo. Então, Fabiano, eu tenho as pessoas interessadas já em aproveitar o mercado de Portugal, tá? Mais um aluno aqui, o Daniel, tá? Sósia do Molejão. Ele trabalha como pedreiro, ele é formado em eletricista, também tem porcelanato líquido, enfim. Fez o curso de instalador de drywall aqui com a gente na EOPLAC, tá? Então, você vê que é um profissional mais amplo, né? É aquilo que você falou. É o camarada que ele tem mais espaço, porque você consegue aproveitar ele, porque ele domina diversas áreas, né? Então, ele já está até falando, pô, pode mandar já meu currículo? Então, realmente aqui, de uns anos para cá, o termo profissional polivalente é muito usado aqui. Eles criticam quem faz muita coisa, porque eles não são treinados para isso, né? A cultura europeia não é treinada para fazer várias atividades profissionais. Já o brasileiro é o que se vira nos 30, é o que faz tudo. Mas os profissionais precisaram se adaptar com o tempo. E os contratantes sempre colocam nesse anúncio. Mais-valia profissional polivalente. Ou seja, você vai ganhar um pouco mais na hora, né? Ou se não for ganhar a mesma coisa, pelo menos, você tem ali uma garantia de estabilidade por muito mais tempo dentro daquela construtora. Entendeu? E no nosso caso, por exemplo, né, para mim que pretendo atuar em diversos países, como já tenho essa experiência de 7 países em 4 anos, eu preciso ter uma pessoa para que forme as equipes em padrão de braço direito. Eu não quero um cara para chegar aqui e se preocupar em chegar 8 e 5, doido para dar meio-dia para comer o lanchinho dele, depois doido para dar as 5 horas para poder tomar um pouco de cerveja dele que se lasca o resto. Não. A intenção da gente é mostrar para as pessoas, você vai ser bem sucedido na vida como começar a pensar como empreendedor. A gente quer aqui conexão com pessoas sérias, pensando grande. Entendeu? Então, se eu tenho equipes para atuar de norte a sul de Portugal, beleza, vamos embora. São parceiros. Eu não quero ninguém aqui em status de escravo, colaborador simplesinho que vai ganhar ali um saláriozinho e se vira, se deu para pagar suas contas, não. Eu quero que o cara pense grande. Se tem trabalho, se tem um cliente querendo pagar, por que todo mundo não ganha bem com isso? Entendeu? Eu prefiro ter 50% de muita coisa do que ficar de olho grande e querer ter 100% de nada, porque se eu não atendo meu cliente, eu não tenho nada. Entendeu? Então é muito mais fácil ter várias equipes, várias pessoas responsáveis por vários quadros de várias áreas de construção civil, né, atuante o tempo inteiro. Fabiano, acho que a gente já falou sobre a questão da viagem, questão de estadia em relação ao cliente oferecer a moradia, né? Então, nessas condições, o ideal seria o profissional viajar sozinho, né? Ele seria solteiro, ou a família ficou no Brasil, alguma coisa desse tipo, né? Que não seria a melhor opção, né? Deixar a família aqui, acaba que psicologicamente isso gera um abalo já para a pessoa que está ausente tanto tempo, né? Eu posso dizer com propriedade, eu vim 7 meses na frente, como minha filha tinha 3 e meu filho tinha 4. Não foi fácil. Você foi, quanto tempo? Você foi sozinho? E quanto tempo depois levou a família? Fiquei 7 meses. É até difícil de falar. Reparou que eu dei uma parada. Né? Uma parada para segurar aqui. Deu uma engasgada aí. Não é fácil. Não.
Eu posso dizer uma coisa, ó, eu com 42 anos, eu já enfrentei muita coisa, eu sou casca grossa com tudo. E vi que quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não sou tão forte quanto eu pensei. Entendeu? Em várias e várias vezes eu me peguei sentado do lado da cama, chorando, falando, cara, eu vou embora, não quero mais isso. E não ganhava mal. Você tem ideia, com as horas de trabalho que eu fazia, com gestão de obra que eu faço, eu ganho em média 500 euros a mais que um engenheiro aqui. Em média, se eu for trabalhar para alguém. Entendeu? Então não é por salário, não é por dinheiro. A minha questão era a minha família. Então vai ter pessoas que não vai ter essa frieza, não vai ter essa resistência. Entendeu? Você vê um filho teu triste. É osso. Enquanto o Fabiano recompõe aí que é um assunto delicado, eu não sou pai, ainda não sou pai, pretendo ser, mas se nota a emoção. Mas eu acho que para quem pretende vir e não conhece e não tem estrutura financeira para suportar esses valores que a gente falou das rendas, assim, sem dúvida nenhuma que tem que vir alguém à frente. Vem uma pessoa à frente e é uma dor, é um sofrimento aí de uns meses, mas eu acho que vir a família é um risco muito grande. Então, Cauê, eu acho que a gente consegue, com essas palavras, responder a pergunta do Rafael Dias, né? Gostaria de saber se a pessoa queira ir com a família, mulher e filhos, consegue também, né? Então, consegue. A questão é que o valor inicial da reserva é maior. É isso? Mas aqui tem uma questão que é importante a gente frisar. Com uma certificação, com aprovação no curso, que se pretende apresentar, olha, temos aqui da nossa confiança da empresa, o candidato X apresenta a empresa fala, olha, manda buscar, e ao mandar buscar, se faz um processo já de reagrupamento familiar. Atualmente, o reagrupamento familiar não sai ao mesmo tempo que o visto daquela pessoa. Ela vindo com a proposta que a gente tem de contrato mesmo numa empresa legalizada, ela vai sempre que vir à frente. E depois, chegando aqui, até no próprio visto, atualmente já traz um link para fazer um agendamento para depois fazer um reagrupamento familiar. Então, ele nunca vai conseguir vir ao mesmo tempo, de uma forma legal, vir ao mesmo tempo que a família. Primeiro vem ele, entra legal, vai ao agendamento no CEF, troca o visto por uma autorização de residência e pede um reagrupamento familiar. Há também a possibilidade, no momento que eu passo o visto, pedir o reagrupamento familiar. É o que está na lei, só que na prática não está acontecendo. Primeiro está vindo o visto, por causa dos atrasos, porque o Covid atrasou muitos processos do CEF, depois veio muita imigração não legal, ou seja, estão se legalizando agora, e depois veio a guerra, e também tem a situação dos refugiados, faz com que o serviço do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a entidade responsável dos imigrantes, então está muito atrasado. Na prática, ele vai vir sempre primeiro do que a família. E eu acho que é bom, eu acho que é positivo, porque uma pessoa sozinha consegue ficar num quarto, consegue comer um sanduíche, entende o que eu quero dizer? E vai se adaptando, vai conhecendo Portugal. E você com a família é muito complicado. Quantas e quantas famílias vêm assim na loucura, porque Portugal tem trabalho, e é verdade, tem trabalho, só que depois chega na hora, você não tem nem estrutura para bater na porta de uma empresa, você não tem nem dinheiro para pegar um ônibus, um autocarro, como se diz aqui. Então, eu acho que parte dessa formação é mostrar para você aquilo que você também não quer ouvir, porque o que a gente está abordando aqui é o que muita gente não quer ouvir, mas felizmente o Fabiano tem o trabalho dele, eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, e a gente quer fazer uma mais-valia, não quer angariar ninguém vendendo sonhos que não existem. O que a gente quer falar é uma realidade nua e crua, mas que dá para você contornar com todo esse apoio, tendo a visão do que é o mercado. Então, respondendo aí a questão principal, é sempre um aconselhamento, deixar a família, mesmo que eu repeti no início da live, vou repetir agora, não é recomendação nossa, não é instrução, mas que acontece, que as pessoas vêm sem visto, bem legal. E quem vai fazer isso, embora já fique aqui a recomendação para não fazer, mas se for fazer, que faça pelo menos uma pessoa só, porque chegando aqui é complicado, com a família é complicado, ainda mais se tiver filho pequeno. Muitas pessoas falam assim, só consigo respeitar as pessoas que viveram, né? Só quero dar ouvido a quem já viveu. Então, só para vocês terem ideia, eu já recebi 2 famílias na minha casa, porque eu me senti numa obrigação de ajudar pensando nas crianças. Foi primeiro um casal com 2 filhos e um dos filhos especial, que tinha necessidades especiais, né, questão mental, e o outro foi um casal que tinha 2 adolescentes e uma criança pequena.
estavam já para ser expulsos do alojamento onde eles estavam, porque já não tinham mais condições de pagar. Entraram no grupo pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu fui lá via mensagem, entrei em contato com a pessoa, fiz uma chamada de vídeo para conferir o que estava acontecendo, entendi toda a situação e falei, cara, sobe no ônibus e vem para minha casa. Um passou uma semana e outro passou 10 dias. Só que eu não tenho como ficar fazendo isso. Né? Eu não vou ficar para sempre ajudando, né, as pessoas que eu nem teria condições de atender a demanda gigantesca que é. Então, realmente, vir na frente é uma possibilidade mais segura para todos. Né? Agora, tem sempre aquele que, né, acaba sendo teimoso. Então, se você vai ser teimoso, seja pelo menos organizado. Faça o que tiver que fazer, estude o que tiver que estudar e tenha todos os recursos necessários para sustentar, né, a sua teimosia. Né? E não envolva pessoas nisso. Agora, acho que envolver crianças é um pouco demais. Né? Porque nem todos vão ter um coração como eu tive, como outros amigos aqui já receberam também familiares. Porque isso aqui, o proprietário da casa não é seu amigo. O dono da empresa não é seu amigo. Negócio é negócio. Amizade é amizade. Rafael Dias perguntou aqui, estabilidade para uma pessoa que atua no ramo de drywall, né, pintura, dura mais ou menos quanto? No caso, acho que depende, né, Fabiano, como é que seria? O que ele quis dizer com estabilidade? A recorrência de trabalho. Recorrência é 24 horas por dia, se ele quiser trabalhar, que se trabalha na Europa. Basta querer. Se um cara de manutenção e vai trabalhar em shopping, igual eu fiz na minha vida, né, de 20 anos de Rio de Janeiro. Se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tinha lojas de shopping, eu tinha departamentos, né, de governo para poder atender. Eu não posso fazer um serviço no Ministério da Fazenda durante o dia, porque eu tenho contribuinte lá e tenho funcionários. Então eu trabalhava de dia, né, nos meus clientes privados e à noite nos shoppings, né, e nas repartições públicas. Então aqui tem trabalho para o ano inteiro, não tem como faltar. A última pesquisa que eu vi, a defasagem estava em 98 mil vagas em aberto para a construção civil de norte a sul de Portugal, para as obras em curso e para as obras já aprovadas pelas câmaras, ou seja, pelas prefeituras. Não tem mão de obra. Os profissionais daqui que são bons vão trabalhar fora, ou seja, que sempre haverá mão de obra. Sempre haverá necessidade. Tem que trazer gente para cá. Não tem o que fazer. Nós, brasileiros, somos responsáveis por 30% dos imigrantes aqui em Portugal. É muita raça de brasileiro entrando, mas mesmo assim não é quase nada dentro da necessidade do mercado. Posso fazer mais uma pergunta? Vamos lá. O Adriano Cota, tá? Um de nossos alunos, se formou recentemente aqui conosco. Ele, há 30 anos atrás, ele já morou em Portugal, tá? Sim. Pelo que eu entendi aqui. Trabalhava como serralheiro. Hoje ele já tem outra profissão, fez curso de instalador de drywall, e ele perguntou, em Felgueiras, eu acho que é Felgueiras, uma região. Guimarães e Braga, o mercado de drywall, acho que já foi respondido em questão de mercado que tem bastante, está aquecido, como é que está? Então, drywall é uma obrigação praticamente na construção civil, não tem para onde fugir. Porque, principalmente, a gente vai dizer em dois cenários, né? Portugal é muito para desfazer o que era feito errado antigamente, ou seja, reboco de qualquer jeito, paredes em pedra, e você tinha que fazer depois um acabamento fino, ou seja, eu venho com isolamento térmico interior e venho fazendo um gesso acartonado para dar o acabamento final. Né? Aqui chamado de rebaixamento de teto são os tetos falsos, né, e as paredes. Também existe a técnica externa, né, que é o capoto, são placas de esferovite, chamado de isopor no Brasil, que é aplicado uma camada e fazendo depois todo o emmassamento por cima delas, para fazer com que ele estivesse dentro de uma caixa isolada. Não gosto, né, não é funcional em alguns tipos de cobertura, a parede cria ali mais, ele concentra e mantém o que está o clima do lado de fora. Não achei muito eficaz, não, mas é uma questão de discussão técnica depois. Gesso acartonado na Europa, não é só Portugal, a Europa inteira é extremamente necessário. Todos os tipos de construção civil utilizam essa técnica. Entendeu? Holanda, por exemplo, é muito em madeira, faz a estrutura em madeiramento e forra com gesso acartonado. Né? Em Portugal, tradicional, né, estrutura metálica, né, ou colado, né, com pontos de estuque, você aplica a placa e cola na parede. Né? Mas o gesso acartonado virou tendência mundial, porque é muito ágil, muito rápida. Entendeu? As tipologias de placa, né, para determinadas áreas, né, como verde, como rosa, como a lilás, enfim, é necessário 24 horas por dia se o cara quiser trabalhar. A questão é de país para país. Então tem país que não gosta de fazer muita hora extra, tem país que não tem, né, um público de trabalho até tarde. Então vai depender de região para região. Mas de um modo geral, posso dizer que a profissão, de um modo geral, ela é extremamente necessária. Isso aí, não há região que tenha muito ou que tenha pouco. O que demanda é a quantidade de obras para uma determinada região, mas o profissional, ele é
né, responsável por tão poucos metros quadrados que não é uma região, é Braga, é Lisboa. O Braga é lotado de obras, Porto é lotado mais ainda que Braga. Entendeu? Então, quanto mais jovens os imóveis, tecnologias mais rápidas. E quanto mais antiga, mais a necessidade de adaptação da tecnologia para trazer beleza ao imóvel. Então, de norte a sul, tem vaga, tem necessidade. Então, para ele, acredito que essa seria a resposta, né? Ele falou dessas regiões porque há 30 anos ele trabalhou, morou, e atualmente, no caso, ele tem familiares nessas regiões. Então, acredito que ele estaria um passo à frente em questão de estrutura e psicologicamente também, né? Sim, sim. A Gisele mandou uma pergunta aqui de um dos rapazes aqui, perguntando quanto vou pagar. Calma, a preocupação agora não é com o preço. A preocupação aqui é com o valor que a gente tem para entregar. Nós estamos estudando formas de ser acessível a basicamente qualquer tipo de pessoa. Não é tarefa fácil, né, porque existem determinados escalões de sociedade, determinados escalões de aprendizado, né, determinadas necessidades para tipo de tamanho, de família, enfim. Né. O processo em si, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu preciso estar formado a nível de conhecimento europeu. Eu preciso entender o que está sendo de mercado aplicado hoje no Brasil para ver o que eu preciso adaptar os profissionais para cá. Para depois eu entender que tipo de profissional está vindo e aonde eu consigo encaixá-lo. Aí sim eu consigo mensurar o preço. Né? Primeira preocupação agora é valor, entregar valor para os alunos e para os mentorados. Depois sim a gente começa a pensar em formas, preços, formas de pagamento, enfim. Não é a preocupação agora, não é preço. A preocupação principal agora é valor. E, cara, se você precisar sair, e você também, Cauê, pode sair. Então eu vou aproveitar aqui para agradecer o convite, né, a proposta para participar aí junto do teu projeto. Foi um prazer falar com o Alan, foi um prazer falar com o José. Com certeza agora a gente vai montar um grupo sólido e vai estar aqui mais vezes juntos, então isso foi uma iniciativa. Igual você respondeu a pergunta do utilizador no sentido de valores, eu também já estive falando com o Fabiano que a gente está... O Fabiano, que é o mentor, então ele decide, mas eu dou minha opinião, minha modesta opinião, no sentido da gente tentar baixar o máximo, para ser acessível mesmo a toda a gente, mas contando com uma equipe grande que o projeto tem. Então, na verdade, eu acho que era bom deixar pontuado para as pessoas que estão a visualizar que a gente está fazendo um aquecimento, um pré-lançamento, né? E realmente a questão dos valores é importante, mas eu acho que não dá para se falar de valor antes de apresentar a grandiosidade do projeto. Então, com certeza vai sair a um preço acessível a todos, mas eu acho que o momento, realmente, como você disse, não é esse. O momento é da gente demonstrar o que acontece aqui e dúvidas que as pessoas vão ter do que a gente fala, porque, na verdade, o ser humano, hoje em dia, e colocar em xeque, colocar em causa aquilo que as pessoas falam, mas é como eu disse, eu estou aí, eu estou no mercado, eu estou no YouTube, eu estou na internet, eu sou um cara dentro da minha profissão e dentro da minha área geográfica conhecido, e é por isso que eu abracei essa causa, para também trazer alguma credibilidade, porque quem não nos conhece, vamos pensar, bom, pelo menos eu vou procurar um camarada na internet que ele tem a obrigação de se pautar pela verdade, de se pautar por um trabalho sério. Acho que foi uma participação feliz de nós todos aqui nessa tarde. Infelizmente, eu vou ter que abandonar, mas espero estar junto de vocês numa próxima. Vocês também, depois o Fabiano vai estar disponibilizando meus contatos para vocês também, podem falar comigo diretamente e a gente vai se autoajudando e colocando em prática esse projeto grandioso aí do Fabiano. E de nós todos, não deixando de ser de nós todos, embora o chefão seja aí o Fabiano, né? Eu confesso que foi a minha primeira live também, como eu falei anteriormente, não é o meu cenário ficar em redes sociais, mas estou aqui disposto a melhorar cada dia mais, né, botar minha cara a tapa, justamente porque eu não tenho nada a temer. Agradecer aí a tua presença, Cauê, né, agradecer também a presença do Zé, que ele tem que terminar uma apresentação dele para entregar para os clientes dele lá amanhã. Quer falar alguma coisa para se despedir, Zé? Eu queria agradecer a chamada, né, para poder participar, colocar aqui a gente à disposição também, né, se quiser também disponibilizar aí os nossos contatos aqui, pode se disponibilizar aí tranquilamente. Dá um abraço aí no Cauê, né, um prazer aí pro Alan da Plaque aí, a gente pode se manter em contato aí, continuar essa interligação, né, porque, como o Cauê disse, é um projeto rico, né, porque não é um projeto que visa trazer dinheiro para os idealizadores
especificamente, né? Mas é um projeto de pessoas apoiando outras pessoas e que acaba criando uma rede de apoio. E, assim, esse é o fundamento desse projeto, né? Criar essa rede de apoio, criar uma rede que cada um está ali interagindo e colocando aí a disponibilidade para atuar. É muito gratificante. É um projeto que, como o Cauê, né, disse, não é pelo dinheiro, né? É um projeto que tem um vínculo social muito forte, porque trazer culturas para um aculturamento específico para a profissão de vocês e para poder apoiar vocês na estadia, né, e no convívio com outras pessoas de outra cultura. Sim, sim. Obrigado mesmo aí, Zé, pelas palavras. Obrigado, Cauê. Obrigado também, não só pelas palavras, tchau. Além de agradecer pelas palavras, pela presença e por confiar também, por abraçar essa causa aí comigo. Teremos aí muitos e muitos anos aí, muita gente para a gente estar apoiando, tenho certeza disso. Perfeito, um abraço a todos aí, tchau, tchau. Quero agradecer aí, prazer conhecer o Cauê, José Carlos também, Fabiano também, é um camarada top demais aí, bem conhecedor desse projeto, e assim, cara, eu fico feliz conhecendo vocês e também de estar colocando aí a nossa empresa, a nossa escola em evidência aí, conduzir, né, os profissionais que se formam aqui com a gente para esse mercado aí no exterior, tá? Então, agradeço aí a oportunidade e mais para frente a gente vai aprofundando mais em outras lives aí. Eu vou ver se eu consigo colher mais perguntas dos nossos alunos nos nossos grupos, no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram. Temos alunos que estão se formando aí esse mês, então são pessoas novas que estão chegando, que a gente vai passar para eles mais profundamente sobre o projeto, colher mais dúvidas para a gente estar fazendo uma próxima live aí, para a gente aprofundar mais sobre esse assunto aí. Beleza. Então eu vou deixar assim só uma frase final. Se você já quiser sair, ô Cauê Zé, pode ir que eu vou só terminando, pessoal. Não vou atrasar vocês mais não. Falou, um abraço. Obrigado mesmo pela presença. Um abraço aí. Tchau, tchau. Então, assim, deixar uma frase com você e com quem está assistindo, Alan. A única coisa que a gente não tem como fazer aqui por vocês, né, é justamente adquirir conhecimento. É a única forma. A gente pode levar conhecimento para vocês, a gente pode levar vocês até as oportunidades, estarem preparados para elas. Você imagina, eu chegar aqui há 4 anos atrás, sem nunca ter saído do país, sem nenhum contato em Portugal, se não fosse a minha robustez de conhecimento na Constituição Civil. Eu, com alguns meses aqui, assumi um cargo de chefia na Bélgica sem falar francês. Na região que é onde eu ia trabalhar na Bélgica, tinha que dominar o francês. A Bélgica é dividida em 3 línguas, né? Fora a língua principal, né, o flamand, tem o neoholandês, que faz a divisa com a Holanda, né, em direção a Antuérpia, a parte mais, né, ao sul, que faz a divisa com a França, ou seja, que fala o francês, e mais, né, à direita de quem faz a divisa com a Alemanha, que fala o alemão. Né? E dentro dessas 4 línguas, as 3, né, por região, mais a língua nativa, ainda tem o inglês britânico. Então eu só dominava o inglês ruim e porcamente. O Google Tradutor era a minha salvação. Mas, por ser extremamente qualificado, né, assumir essa responsabilidade. O cara chegar e falar, tá aqui o projeto, essa é a leitura que você tem que fazer, tá ali que tem que ser feita aquela ponte, toma aqui a chave do maquinário, toma aqui a chave dos contentores, essas são as ferramentas. Mais de 10 mil de ferramentas, 10 mil euros em ferramentas manuais, né, uma máquina em minha responsabilidade que custa quase €500 mil, né, sem ter nem experiência de tanta condução com esse tipo de máquina, mas tinha um curso, né, de segurança voltado a esse tipo de equipamento. O cara só falou, tem o curso? Apresenta, mostrei a carteirinha, tá aqui. Então, pode tocar, aquela equipe ali é sua. Na minha equipe tinha pessoal da Índia, do Paquistão, da Sérvia, da Ucrânia, da Moldávia, né, da América Latina, trabalhei com venezuelanos, argentinos. Ou seja, a gente tem que se virar para mandar esse galerão todo. Não é, em nenhum momento, no achismo, não é em nenhum momento no desenrasque. Ou você é bom ou você não é. Então, eu já indicaria de cara, pessoal, baixa um aplicativozinho de uma segunda língua aí que é gratuito no telefone. Eu uso, por exemplo, o Duolingo. Meus filhos usam Duolingo há anos. Já falam inglês 10 vezes melhor do que eu. Entendeu? Então, assim, aprender uma segunda língua e aprender mais de uma profissão, digamos que a receita do sucesso para você chegar aqui e se estabelecer. Que entrar é fácil, ficar é que é o problema. Então eu só fico sabendo me comunicar, sabendo me relacionar com o próximo, ou seja, relacionamento interpessoal,
colocar no lugar do outro. Como o próprio Nicole falou, na hora de ouvir uma voz um pouco mais grosseira. O europeu, ele é grosseiro por natureza, ele não é ofensivo, ele só é simplesmente grosseiro, é uma pessoa que gosta de falar de forma bruta, um pouco mais frio, sem muito sentimento. Não é jeitinho, não vai esperando sorrisos aqui, não vai esperando, né, muita afinidade, é um povo frio. Quanto mais ao norte da Europa, mais frio ainda, né? Então, parem e pensem. Eu preciso começar a entender como que a cultura, para onde eu estou indo, ela é, para eu me adaptá-la, né? Em questão de alimentação, convívio social, né? Palavras que eu não devo falar, né? Ou seja, tem palavras aqui que se eu simplesmente falar, uma palavra simples no Brasil, reto. Eu vou aqui reto. Se eu falar reto aqui, eu estou ofendendo um português. Porque reto é como se eu estivesse falando sobre o orifício anal em Portugal. Assim como falar cu no Brasil já é ofensivo. E cu aqui é simplesmente a bunda. Entendeu? Então, o que é ofensivo no Brasil, às vezes, não é aqui e vice-versa. Muitos imigrantes deturparam, né, palavras. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Uma coisa básica. Se você chegar, né, no escritório e pedir à pessoa, você tem um Durex? Durex aqui é a marca de um preservativo sexual. Aqui é fita cola, não é Durex. Entendeu? Então, são coisas tão bestinhas que no YouTube você vê meia dúzia de palavras assim, palavras que você não deve falar em Portugal. São coisas simples, vá pesquisar coisas importantes. Sigam pessoas que tenham, digamos que, um histórico, né, de respeito, não é de achismo, que muita gente quer vender muito mar de rosas para te enfiar uma passagem de volta cancelada, te enviar um segurozinho em viagem, né, do esqueminha que dá comissão, ou uma carta convite de um amigo que não é amigo, que está só querendo vender essa suposta ajuda de entrada, que não é nenhuma chave de porta de abertura de imigração, não. Tá? Carta convite, chamado termo de responsabilidade, não te garante em nada entrar, te viabiliza uma visão um pouco diferenciada pelo lado do agente, mas se ele telefonar para a pessoa e a pessoa não responder o que tem que responder e coerente com o que você disse para o agente de imigração, já era, ali a porta é trancada, em vez de aberta. Você vai pensar, esquece o jeitinho, pare de ficar indo pelo pulo do gato, eu vou que aqui o fulano falou que dá, porque o amigo do cachorro, do papagaio, do periquito passou, e eu também vou passar. Não é assim. Tá? Portugal já teve, em equilíbrio com a Inglaterra, né, entre o número 1 na Europa de barramentos de brasileiros. Então, a última pesquisa que eu vi foram quase 3 mil pessoas barradas na imigração inglesa, pelos quase mesmo 3 mil barrados em Portugal. Se eu for para a França, esse número cai para 500. Se eu for para a Alemanha e para a Espanha, esse número cai para 300. Você imagina, então? Então, Portugal barra muito brasileiro, porque sabe que não é um país que está jorrando dinheiro, está em crise de saúde, está em crise política, econômica, com a moeda hoje 5,3 para diferença de defasagem. Então, o cara que junta R$5.300 hoje, transforma ele em 1.000 euros. Você entende? Então, o que eu faço com 1.000 euros aqui? Como turista, alguma coisinha. Agora, como trabalhador, não faço nada. Então, não vai com esse jeitinho de vou porque o fulano falou que dá. Tem muita coisa que dá, só que o que é bom para mim pode não ser bom para você. Entendeu? O remédio que faz bem para mim pode fazer mal para você. Então, você precisa pensar que a gente vai dar as instruções para vocês fazerem o que é melhor. Mas cabe a vocês sempre se qualificarem um pouco mais do que chega até vocês. Então, a segunda língua, eu não sou professor de inglês, eu não sou professor de francês. Então, cabe vocês a irem atrás desse conhecimento. Que você chegando aqui, dominando uma segunda língua, as possibilidades de negócios são com outros públicos. Então, eu hoje trabalho com investidores aqui de vários lugares aqui no Algarve que não falam o português. Então, eles vão se comunicar o quê? Em inglês britânico. Entendeu? Então, eu tenho que dominar uma segunda língua. Somos vizinhos da Espanha. Então, como a região da Andaluzia, o castelhano é forte, então eu me comunico bem em castelhano. Então, consigo fechar negócios com os espanhóis. Vocês precisam pensar que, por mais que esse projeto seja para ajudar vocês a se inserirem no mercado, também cabe a vocês trazerem mais robustez para a vida de vocês, para o profissionalismo de vocês, para que quando chegarem aqui, tenham folga, né, na hora de tomar as decisões de vocês, não ficarem, né, comprimidos a pouquíssimas oportunidades. Contato do Cauê, coloca o contato do Zé Carlos, mas lembrando, tudo vai ser direcionado a mim, eles são o suporte das áreas que eles dominam. Entendeu? Então, a parte do curso será, né, toda ela direcionada por mim e pelas pessoas que vão estar me dando suporte. Então, o José e o Cauê estão para me dar suporte, o Cauê na área jurídica e o Zé Carlos na área de TI. Então, a gente vai deixar o contato deles como empresa, na prestação de serviço como empresa. Então, se você não tem nenhum orçamento para fazer com o Zé Carlos de TI e nenhum orçamento para fazer de atendimento jurídico com o Cauê,
não tem o porquê ficar, né, ali tomando o tempo do pessoal, né, que cada um tem a sua vida. O José Carlos está no Rio de Janeiro com a empresa dele, né, e o Cauê está em Braga com a empresa dele. Então a gente tem que também ser um pouco, né, ali coerente. As perguntas são sempre direcionadas a mim, e o grupo estará sempre estudando a melhor forma de atender a todos. Vamos criar ali grupos para interagir com respostas de perguntas que são comuns, né? Vamos fazer ali uma triagem das 10 perguntas mais solicitadas. A gente vai deixar ali um passo a passo de resposta. Porque tem respostas que está tudo na internet. Se a pessoa quer saber sobre as finanças, vai lá no site das finanças.pt. Saber sobre a segurança social do país, que é a Previdência, vai no site dele. Quer saber sobre legislação de trânsito, né, para poder saber como faz para trocar a carta de condução portuguesa, né, através da brasileira? Vai no site do IMT, Instituto de Mobilidade e Transporte. Sai das finanças, que é Receita Federal, né, finanças.pt. Segurança Social, segurançadireta.pt. Tudo que tem a ver com o governo.pt é um site oficial. As pessoas conseguem saber lá. Estaremos aqui para dar essas orientações, mas perguntas básicas tomam o nosso tempo, tomam o tempo de vocês, e faz com que a live seja, às vezes, né, gigantesca. Então, na próxima, a gente vai tentar manter essa live sempre um padrão de 1 hora. Primeira, tudo bem, estamos começando, 4 pessoas se apresentando, ok. A gente vai fazer aí o máximo dentro dos temas que a gente for abordar no dia. Entendeu? Então, beleza. Boa tarde a todos aí, estavam presentes, os alunos participaram aí do grupo. E um abraço para vocês aí de Portugal também. Beleza, obrigado a vocês aí. E conto com vocês na próxima live. A gente vai mantendo contato com vocês informados. Tá bom? Valeu, Fabiano. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.